acabei de sair do Bank of America. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Aqui em Los Angeles. E pra quem não sabe, né, o Bank of America é um dos bancos aí nos Estados Unidos mais tradicionais, tá? E minha conta aqui é basicamente, eu fiz, né, sendo turista, mas uma LLC, né? Sou dona de uma LLC aqui e eu quero contar isso pra vocês, porque tudo, né, foi devido à filiação, o mercado de Nutra e tudo mais, que eu decidi montar de fato a estrutura aqui, a operação, com a conta americana, com tudo no meu nome e tudo mais. E aquela coisa, né, não foi pra... A abertura não foi tipo assim, simplesmente só por abrir, foi total estratégia. E isso é o que eu quero falar nesse vídeo, tá? Sobre a possibilidade de abrir um banco aqui, você atuando como afiliado, quanto que é estratégico e bom, tá? Para o afiliado abrir, para o produtor abrir. Dando um contexto bem rápido, né? Eu trabalho com afiliação de Nutra nos Estados Unidos, ou seja, eu promovo ali, né, produtos através de anúncios, produtos de saúde, encapsulados, suplementos para o consumidor americano. E eu recebo em dólar. E o meu mercado é aqui fora, né, para o americano mesmo em si. Mas por muito tempo, e talvez você esteja nessa situação agora também, né, eu continuei com toda a minha estrutura no Brasil, né? Então eu recebi em dólar, mas declarava tudo no Brasil, pagava imposto do Brasil mesmo, né? As taxas, ficava completamente exposta, à questão da legislação, né? As oscilações mesmo de câmbio e a estabilidade que a gente sabe bem que tem no Brasil, né? E eu me perguntei, pô, faz sentido operar no mercado internacional tendo 100% da minha estrutura no único país? Não fez, né? E assim, eu não tô falando em fugir do Brasil, não é síndrome de vira-lata nem nada, não, nem torcendo contra, longe disso. Tô falando lógica básica de negócios, que basicamente não é concentrar tudo em um só lugar, né? Empresas grandes aí fazem isso o tempo todo, porque a gente, como empreendedor digital, né, não poderia fazer o mesmo. A gente pode. Então, assim, o que eu fiz? Abri uma LLC. Para quem não sabe, LLC é uma versão americana de uma empresa limitada, igual uma LTDA mesmo, do Brasil. E, enfim, só que com uma diferença enorme, né, gente? Você não precisa morar nos Estados Unidos para abrir uma. Você não precisa de visto, precisa, mas, se eu não me engano, mas não precisa de nada além disso, né? Então, assim, o processo é mais simples do que parece. Eu abri a minha aqui eu abri a minha na Flórida, né? Você abre por estados, né? Uns estados aí. E o custo total, gente, foi bem menos de $1.000, né? Então, assim, isso inclui o registro da empresa, né? O EIN, que é o número de contribuinte para empresas dos Estados Unidos, e tudo que precisava para sair operando, tá? Então, assim, acho que foi menos de $700 até. Então, assim, pronto, empresa aberta. Só pago $20 por mês para manter um endereço americano, que você paga para ter ele, que é exigido para ter uma LLC ativa. E só isso, sabe? Então, assim, manter menos de $20 por mês para ter uma empresa nos Estados Unidos é uma coisa que super compensa, né? Imposto praticamente nulo. Então, assim, é uma coisa que é possibilitada pra gente do digital, né? E é com essa estrutura que as plataformas, né, de afiliação depositam, né, os marketplaces depositam o meu dinheiro. E, enfim, as comissões em dólar direto, sem precisar converter tudo pro real imediatamente. Então isso é muito bom. Eu só converto o que eu quero mesmo. Isso me ajuda muito na questão do imposto. Então, assim, resumindo, abri tudo por menos de $1.000 e mantém por menos de $20 por mês. Então esse custo se paga sozinho na primeira comissão que você tem. Então isso é muito bom. Não é uma coisa que para afiliado iniciante eu recomendo, mas, pô, já tem uma estrutura legal, recomendo super, tá? Então, assim, se
se paga sozinho ali. Se você opera sério no mercado, já tá escalando, você precisa começar a pensar como empresário mesmo, né? Como empresária global. Mas também, se você for iniciante, esse é um papo legal, porque é uma coisa a se pensar, né? Em estrutura como um todo. Então, assim, muita gente quando ouve empresa fora do país, né? Já pensa, basicamente. Gente, eu tô olhando pro lado. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Não consigo virar a câmera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Los Angeles. Estou indo almoçar agora. Mas enfim, continuando, né? Assim, muita gente quando ouve empresa fora do país já pensa, é pra pagar menos imposto. E sim, com certeza é pra pagar menos imposto. Mas não só isso, não é o principal e o único ponto, tá? Pensa comigo, quando você tem uma LLC nos Estados Unidos e parte da sua renda tá fora, você tem proteção cambial real, né? Você realmente é uma proteção cambial. Então, assim, se o dólar sobe, e ele tem subido bastante, né? A tendência é subir. Você não fica desprotegida, como também sai ganhando, né? Então, assim, além disso, você tem a separação patrimonial, o que é a empresa não se mistura com o que é o pessoal, né? Então, isso é muito bom. Isso é uma proteção jurídica, um escudo de fato. E tem um fator que poucos falam, né, gente? Que é a credibilidade, né? Quando você chega para um parceiro, para um produtor, quer pegar o produto dele, né? Quanto mais vínculo que você tem, às vezes é uma plataforma nova, que você vai ser convidado, e você chega ali como uma empresa, o jogo muda completamente, né? A seriedade que te levam é diferente também. Você é uma empresa reconhecida aqui fora, então isso é ótimo. Sim, se 100% da sua renda depende, você está fixado em um único país, você não tem liberdade, tá? Você tem nada menos do que exposição, tá? E falando especificamente sobre o mercado de Nutri, sobre o mercado de afiliação de encapsulados, é um mercado gigantesco, isso vocês sabem, move bilhões de dólares por ano, com um consumidor que tem a cultura de compra consolidada, de médio muito mais alto que o brasileiro e uma disposição real para pagar pela saúde e bem-estar. Então, assim, como afiliada nesse mercado, promovo esses produtos via tráfego, sou mentora de afiliados também. E isso é muito bom. Comissões, assim, mínimas de $200, até comissões chegando, batendo metas aí até $280. Então, realmente aí é outro nível de mercado, né? Você tá falando que cada venda, a média, mais ou menos, vai receber mais de R$1.000, né? Então, assim, é uma estrutura muito, muito boa. E é isso. E quando você junta, né, a afiliação de Nutra com uma estrutura internacional, LLC, conta americana, operação organizada, você deixa de ser alguém tentando ganhar dinheiro na internet, passa a ser um operador de mercado mesmo, com um negócio de verdade. Então, essa mudança de posição muda tudo. Muda como você se vê de verdade. Então, assim, essa mudança de posição muda tudo, né? Muda como você se vê, muda como o mercado te vê e muda principalmente os resultados que você consegue. Assim, eu não abri empresa nos Estados Unidos porque eu quero sair do Brasil amanhã. Eu amo o Brasil, acredito no Brasil, prefiro 1000 vezes o Brasil em relação vamos dizer assim, 1000 vezes é muito forte, né? Mas o Brasil em si é país, né? Enfim. Mas eu também acredito em ter opções. Eu acredito que não depender de um único cenário, de uma única moeda, é a melhor coisa a se fazer. Então, assim, se o Brasil melhora, ótimo, você ganha. Se o câmbio estabiliza, ótimo, você ganha. Mas se o dólar dispara, se vem uma crise fiscal, se muda alguma legislação que afeta o seu negócio, você está ali protegida, né? Protegido, porque parte da sua operação está fora, né? Ou toda. Então, assim, isso não é pessimismo, isso é planejamento. É o que qualquer empresário sério faz. Tem estruturas em mais de um lugar. Diversificar geograficamente. Não apostar ali todas as fichas numa única roleta de fato, tá? E eu
construir uma estrutura onde eu não dependo da estabilidade política do Brasil, isso é ótimo, né? E isso me dá uma paz que nenhum rendimento de CDB vai me dar, na minha visão, tá? Então, se você trabalha com internet, com afiliação, com vendas para o mercado americano, esse vídeo foi para você. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a pensar dessa forma, tá? Uma LLC, conforme você for escalando aí no mercado de afiliação ou no mercado internacional, por menos aí de $600 você já consegue abrir tranquilo, tá? Agora me fala aqui nos comentários se você já tem uma LLC, se não tem, se pensa em abrir, tá bom? E se fez sentido esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal e me siga no Instagram. Até o próximo vídeo.